Não sei se você, com certeza nem todos estão sabendo, mas o AMO teve algumas modificações, né? O acampamento em si. Então, através de uma iniciativa de um dos nossos irmãos de Jundiaí, foi possível modificar a estrutura que administrava o AMO e assim dar a possibilidade para as outras igrejas, né? O Brasil todo até, se possível, fizesse parte dessa nova etapa, dessa nova fase que o AMO está para passar daqui para frente. E no último dia 25 de março, foi empossada um novo conselho deliberativo e fiscal, né? E também a nova diretoria executiva, que realmente essa diretoria executiva é que vai tocar o trabalho daqui para frente do acampamento em si, fazer com que ele venha a ser mais bem utilizado por todos os cristãos do Brasil. Nós temos no quadro ali de avisos, aqui atrás, foi colocado as fotos dos membros do conselho, da diretoria, e também um momento de confraternização que tivemos após o almoço, com nosso irmão Nélio, que organizou tudo, foi muito bem organizado por ele, trouxe até um bolo para ser cortado em comemoração a essa nova fase. Então vocês podem se inteirar melhor da estrutura também, que está agora sendo criada para trabalhar no AMO. E também eu, como sendo diretor de Relações Públicas e Congregacionais, e tendo o Rogério Guedes de Campinas como suplente, nós pretendemos trabalhar de uma maneira mais ativa, informando todas as igrejas do Brasil, mesmo aquelas que têm 1 ou 2 membros, né, que se reúnem em casas. A ideia nossa é fazer com que todos os cristãos do Brasil, através das congregações, né, das igrejas, tenham conhecimento do que está acontecendo aqui no AMO. Então eu juntamente com os irmãos, né, com a aprovação dos irmãos, fiz um jornal, né, um jornal em forma de um boletim. É o primeiro número, na realidade é o número 0, né, que é o início, e ele não tem nome, e no jornal eu vou entregar um jornal desse para cada congregação aqui representada. Não tenho número suficiente para todos, mas pelo menos cada congregação aqui eu gostaria que levasse um exemplar do jornal e explica isso que eu acabei de falar com mais detalhes, né? Vocês podem tomar conhecimento. Tem os nomes de todos os membros do conselho de diretoria, e eu gostaria que vocês dessem também sugestões para o nome do jornal. Então tem um espaço em branco que não tem o nome, e depois na página 2 do jornal tem o endereço para onde vocês porventura devem enviar as sugestões, né, para o nome do jornal, para que já no número 1 venha com o nome escolhido. É uma forma de participação também dos irmãos, ajudar realmente essa diretoria, né, de relações públicas a trabalhar em conjunto. E também eu peço as sugestões, críticas, né, que porventura agora a partir dessa etapa venham surgir, que vocês critiquem, que vocês deem ideias, sugestões, para que todos nós trabalhemos juntos. O jornal, como eu falei, fala de como você pode, né, ajudar nessa nova fase, e queremos tirar da ideia acho que da grande maioria, de que o AMO aqui é um acampamento mais voltado para as pessoas aqui da região de São Paulo, mais próximo desse acampamento. O AMO é um local para a Igreja de Cristo no Brasil. Eu sei que é difícil para outras igrejas longe, né, geograficamente falando, muito longe de outros estados, participar assim, vindo aqui, utilizando fisicamente este acampamento, mas na medida do possível nós queremos que isso aconteça, e também, se não acontecer isso, que envie sugestões, ideias, e que serão analisadas
e se for realmente ideias boas, serão colocadas em práticas e também estarão sabendo, né, quais as ideias que foram aproveitadas e colocadas em prática. Então, você pode perguntar como é que vamos fazer isso. Então, através do jornal que será enviado bimestralmente, essa é a ideia inicial, você então escreve, dá sugestões e participa dessa forma. Só assim nós poderemos ter, assim, aqui no AMO, um local melhor para todos nós. Também, com relação a essa nova etapa do AMO, todos nós sabemos que nada funciona se não tiver dinheiro, né? Então, nós temos já algumas metas traçadas para este ano. São problemas que perduram há alguns anos já no acampamento e agora nós queremos tentar sanar esses problemas. O primeiro deles é o problema da água, que estamos empenhados em resolver, e também a ideia de trazer uma linha telefônica, né? Trazer um telefone para o acampamento, que é muito, muito útil. Eu pediria ao nosso irmão José, que é diretor de operações, viesse e falasse especificamente sobre essa ideia do telefone. Ele tem mais detalhes. Obrigado. Como ficou a pior parte para mim, porque é pedir dinheiro, eu gostaria de lembrá-los que em Enoques anteriores o Silvio subia até aqui e dizia: Enoque, AMO precisa de ajuda, né? Sempre falava assim, e não dizia como ajudar. E devido ao interesse de Jundiaí saber quem mandava no AMO, nós entramos numa fria aí. Acabamos virando diretores e outros irmãos também. Estamos dispostos a trabalhar sério. E a primeira meta nossa, que nós lançamos aí de imediato, é um telefone. Porque quando nós enviamos nossos filhos para cá, às vezes sobra alguma preocupação. Então, com o telefone aqui, os pais podem ligar, obviamente não vai falar com o filho, mas vai ter alguma resposta quanto ao comportamento dele, né? E nós... As coisas estão mudando, pode acreditar, viu? Podem acreditar. E nós já recebemos a doação para a execução da rede telefônica. É necessário 18 postes, tá? Embutindo nesses postes o fio e mais alguns miscelâneos, fica em torno de R$100. E o negócio aqui é sim ou não? É por poste. Então nós precisamos de R$1.800. Nós já recebemos a primeira doação em mão de obra. A segunda doação teve um irmão presente aqui, que ele doou R$1.000 também, porque o AMO é da Igreja de Cristo. Todos nós somos donos do AMO. Nós não queremos, como cristão, que os ímpios venham nos ajudar a construir uma coisa que é nossa. Existe um cântico que cantam às vezes aqui nos trabalhos de férias, que Deus está no AMO. E eu acredito, sinceramente, que quando eu venho para cá, eu sinto que Jesus está me olhando assim, diante dos matos. Eu gosto muito de ficar aqui. Eu não sei por que razão isso, porque eu tenho lugares melhores que esse. Mas aqui realmente, eu acho que Deus escolheu esse lugar para que nós fizéssemos sempre o Enoque. Só que isso está acabando. E como eu na diretoria operacional, nós precisamos de dinheiro. Eu gostaria que 18 irmãos pudessem levantar agora, dizendo o seu nome, endereço, e eu vou passar a conta bancária do AMO, para que ele pudesse doar R$100. O negócio é sério mesmo, nós não temos dinheiro. E se vocês não quiserem fazer, nada será feito. Então precisamos de 18 corajosos irmãos, voluntários, a doar R$100. Eu disse que sobrou a pior parte para mim. E é verdade, a pior parte ficou para mim, pedir dinheiro. Bem, existe essa necessidade. Nós teremos o telefone aqui, se vocês quiserem. Eu acho que não vai ser muito bom nós ir até os ímpios e pedir ajuda a eles. Isso é nosso. Já tem essa ideia, seu Abramo, já foi feita.
E eu acho que o momento é agora. Nós estamos presentes e eu nunca gostei de deixar passar uma oportunidade. Ela nunca escapa da minha mão. Eu acho que eu precisava agora de 18 irmãos, bons irmãos, para que nós não possamos botar algumas regras. Um mau irmão pode dar também. Deixa pro ímpio esse. Já tivemos um excelente irmão. Já ganhei um poste. O amo já ganhou um poste. Segundo, 3, 4, 5, 6. Cadê o sétimo? 7, 8, 9. Está faltando ainda 10. Falta 8, por favor. Mais 8 irmãos. Mais 8 irmãos. Ok. Faz em 2, boa ideia. Olha, eu já contei aqui os 18 irmãos. Eu já contei. Né? Eu gostaria que Campinas, que está com essa organização, que vocês procurassem o Edson. A mão de obra já foi doada. A mão de obra ficaria em torno de R$2.000. Nós já ganhamos. R$2.000, nós já ganhamos. E também teve um irmão voluntário aqui que deu R$1.000, que provavelmente nós vamos trazer outra rede elétrica para cá. Juntamente nesses postes. Nós estamos querendo trabalhar sério. Eu não estou ouvindo. Ok. Por favor, então, eu vou esclarecer que o Marcos ou Edson, por favor, vocês procurem eles e deixem isso, que o Aderlei, como diretor de imprensa, vai pegar isso, vai também ao jornal, tudo isso. E outra coisa, é uma outra coisa mais importante agora, que vocês que estão presentes hoje aqui, por gentileza, o Marcos também vai deixar um caderno aí para que vocês anotem o nome completo, o endereço completo, para que nós possamos corresponder. Que vocês vão receber. Isso, tudo que nós estamos falando não é ideia pessoal, é aprovado pelo conselho. E, enfim, foi diversas reuniões aí cansativas até. Mas nós chegamos à conclusão. Vamos melhorar o amo, vamos dar condições física, que é o meu caso, e a espiritual também será mais gratificante do que porque esse momento de manhã aqui está sendo maravilhoso, né? E isso tudo vai ter mais conforto. E a intenção é que o amo hoje comporta 220 pessoas, todos dormindo na capela e poucos nos alojamentos. A intenção é que todos durmam em camas e com um colchão de 25 centímetros. Não sorriu não, é sério. É sério. Vocês ainda vão ver isto. Brevemente vocês vão ver isto. Porque nós vamos fazer, vocês vão fazer isso. Porque nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar seriamente. Ok? Então, mais uma solicitação de obras. Eu recebi um pedido para trocar uma torneira, que era mais fácil, a dele é mais difícil. Mas será colocado em pauta e irá para o conselho aprovar. E se ele aprovar, nós teremos que fazer. Aí vocês vão ter que nos aguentar. Será de madeira, mais barato. Ok? Então seria isso. O endereço, por favor, não deixe de colocar o endereço no caderno, porque vocês vão receber um carnezinho como proprietário do amo. Não só, vocês não vão aceitar, não vão receber a escritura não. É para doações mensais que nós vamos precisar disso. Ok? Muito obrigado. Vocês, parando os seus jovens, para que venham aqui ao acampamento apenas para estudar a Bíblia. E eventualmente se divertir também. Não venham para se divertir e eventualmente estudar a Bíblia. Na congregação em Campinas, nós temos hoje 2 missionários, um evangelista a tempo integral e um evangelista capacitado que trabalha em trabalho secular. Eu sou evangelista
tempo integral, o César, é um evangelista capacitado que trabalha secularmente. Os 2 missionários é o Alan e o Mark. Nós temos atualmente 96 membros na congregação, com a frequência em média de 125 pessoas. Temos cultos às quartas-feiras à noite, 20 horas, e aos domingos, escola dominical e culto a partir das 9 horas da manhã. Nós construímos um prédio maior, nós tínhamos um prédio bem pequeno, num terreno maior que o prédio que nós tínhamos, e nós construímos um prédio em 4 anos. Em 4 anos. Ainda está, tem muitos detalhes para serem vistos na construção, mas ele já está pronto e nós nos reunimos nele. Nós compramos uma casa ao lado desse prédio com um terreno do tamanho do nosso. E essa casa tem sido de muita utilidade. Nós fazemos a escola dominical lá. Uma casa grande com vários cômodos e tem sido muito útil para a congregação em Campinas. Nós temos nessa casa o planejamento para a semana que vem começarmos a funcionar o escritório na congregação, né? Onde nós vamos ter um centro de estudos bíblicos. Nós temos também montado lá, estamos montando, por enquanto está na casa dos irmãos, uma videoteca com todos os cursos ministrados na igreja e eventos que os irmãos participam e filmam. Nós temos várias palestras já gravadas nessa videoteca. Nós temos trabalhos com várias áreas de membros na igreja. Grupos de casados, nós temos jantares de casados com a programação estabelecida para o ano. Nós temos piqueniques com os casais, onde acontecem eventos espirituais, estudos específicos com os casais. Nós estamos saindo, essa semana, nós estamos terminando um bimestre sobre estudos sobre a família, e voltado para esses grupos, inclusive os casais com atividades sobre a família, com palestras, vídeos, eventos voltados para a família. O grupo de jovens na congregação também reúne-se todos os sábados, aos domingos às vezes também se reúnem, onde eles têm devoção e atividades voltadas especificamente para essa faixa etária. Nós temos o grupo dos juniores, e com à noite os estudos e atividades, eles fazem noitadas, passam a noite juntos e têm atividades voltadas também só para essa área, com o intuito de integrar e formar na relação melhor com Deus e a igreja. Nós temos o grupo de mulheres na igreja que elas têm reunião todos os primeiros domingos do mês e têm trabalhos de visitação com algumas outras mulheres. Nós temos a escola dominical programada para crianças e adolescentes, jovens e adultos têm aulas específicas programadas para eles, né? E os adolescentes, das crianças até os adolescentes, é outra área programada para eles também. Nós temos 27% da congregação capacitado para serem professores. Isso foi um treinamento, uma visualização de treinamento para professores de escola dominical, dentro da área de escola dominical. 27% das pessoas podem dar aulas em escola dominical. Nós temos um curso de treinamento de obreiros, que já tem mais de um ano, visando o presbitério e diaconato, todas as sextas-feiras, 3 horas por semana. Nós temos um coral que ensaia todas as semanas aos domingos à tarde. Temos também campanhas na congregação. Nós temos agora em maio uma campanha onde 2 corais se apresentam. Isso acontece todos os anos. Nós temos em funcionamento a diretoria executiva da igreja. E isso eu queria só abrir um parênteses. Eu sei que eu vou tomar um pouquinho mais de tempo só, mas é muito importante. Muitas congregações aqui representadas têm os seus documentos, têm a sua legalização não legal. Não tem estatuto, não tem contabilidade, não tem livro-caixa, não tem todos os trâmites burocráticos com prefeitura, com Receita Federal em ordem. E os irmãos precisam levar isso em consideração, porque é um detalhe muito importante. Porque a igreja é também uma instituição legal no nosso país. Então, se você tem problemas com isso, depois pode falar comigo ou com o César, porque nós temos adquirido uma certa experiência nessa área e podemos passar algumas informações úteis para vocês. Mas é importante isso. E a diretoria executiva na igreja, presidente, tesoureiro, primeiro e segundo secretário, é muito importante legalmente. Muito importante. E em Campinas nós temos isso funcionando bem. Nós temos a área de benevolência, onde nós temos ajuda financeira, nos casos estudados e aprovados para ajuda financeira. Nós temos ajuda em cesta básica e medicamentos, quando necessário, a irmãos e pessoas de fora. Nós estamos passando por uma fase de transição na igreja em Campinas, na preparação e instituição de presbitério e diaconato. Nós temos aqui no Enoque o Edson Romani e o Marcos Hermínio, que são postulandos ao presbitério, e vários homens que são candidatos ao diaconato, o Marcos, o Almiro, o Roberto e outros. Nós ajudamos a igreja em Arthur Nogueira, no início do trabalho dela, lá em Arthur Nogueira,
Hoje não temos tanto envolvimento assim, mas tivemos bastante no início. Temos 2 trabalhos em andamento, um em Indaiatuba, com o Edson, o Marco e o César ajudando, onde já há 2 conversões e vários jovens estudando a Bíblia. Nós temos um trabalho também em Americana, com o Marco coordenando, onde tem aulas para adultos e jovens, e é uma frequência, às vezes, de 20 a 25 pessoas também. O Alan dirige um trabalho de missão médica lá em Campinas, onde ele tem uma clínica de oftalmologia, para atender crianças, pessoas carentes e irmãos, gratuitamente. Nós tivemos 13 batismos no ano passado, se eu não me engano. Este ano já tivemos 3 conversões, várias pessoas estudando a Bíblia, irmãos desviados voltando para a igreja. E planos para o futuro, nós temos vários, né? Uma escola para crianças funcionando no prédio, um curso de alfabetização de adultos para pessoas qualquer na sociedade, trabalho assistencial com entidade de ajuda a menores, isso com as mulheres, trabalho de assistência oftalmológica a crianças de escola de periferia, isso um trabalho integrado com Alan, conclusão da construção do salão principal e salas de aula no prédio, porque nós fizemos estrutura para 2 andares, e nós temos irmãos trabalhando na diretoria do AMO. É lógico que há muitos outros trabalhos que eu não citei aqui, que são de ordem individuais, mas esses são trabalhos que estão mais concernentes à igreja no geral. E sabe, irmãos, a igreja do Senhor não está aqui só para se reunir sábados e quartas-feiras. Nós estamos aqui no Brasil, no mundo, para transformar essa terra. E nós temos que trabalhar, não é? Que Deus abençoe a gente. Eu vou pedir que os irmãos de Campinas fiquem de pé. Mais alguma congregação? Bom dia, irmãos. O Rio continua lindo, cheio de bandido, mas Jesus morreu por eles também. Deus ama aquele povo. Deus deu Jesus para morrer por todos aqueles bandidos. E eles precisam saber disso. A igreja que se reúne em Ramos, agora então a congregação no Rio de Janeiro, que antes eram 2, Centro e Ramos, agora é uma só congregação. Congregação da cidade do Rio de Janeiro, que está se reunindo em Ramos, na Rua Uranos, 1249. Durante a semana nós temos o principal instrumento, a Escola da Bíblia, onde nós temos quarta-feira, edificação para todos os irmãos, domingo, a reunião da congregação, e reuniões semanais de evangelização e edificação. Nós temos reunião de evangelização e edificação em vários bairros e cidades vizinhas. 3 reuniões em Copacabana, uma em Guadalupe, uma em Riachuelo, uma em Ramos, inclusive recentemente inaugurado, uma em São Gonçalo, que é uma cidade vizinha, e outra em Manilha, que é a cidade de Itaboraí, também é uma cidade vizinha. E aos sábados tem uma reunião em Mendes, na minha casa, e também tem uma reunião no Grajaú, na casa do Lloyd, um bate-papo bíblico, uma oportunidade de realmente comunicar aos VASPs, irmãos lembram disso, né? Vizinhos, amigos, sócios e parentes, onde se dá a oportunidade deles de ouvir a respeito de Jesus Cristo. Temos uma programação para este ano, realmente realizada agora com a ajuda, que nós no centro pedimos, irmãos de Ramos, nos ajudem. Não era, venham para cá, mas nós vamos para lá para ser ajudados. Então nós temos 2 missionários, Léo e Lloyd, e 2 evangelistas brasileiros sustentados pela congregação. Um deles sou eu e outro é Ronaldo. Tem um gaúcho e um mineiro lá. Mas todos somos, graças a Jesus, novas criaturas em Cristo, onde não há grego, nem judeu, nem americano, nem brasileiro, porque todos somos de Cristo. 110 irmãos, e o Senhor tem acrescentado à sua igreja. A frequência média na reunião é a base de 140. Temos a escola dominical, crianças, jovens, adultos, crianças espirituais, irmãos mais maduros, que tem a aula domingo pela manhã. Temos realmente várias salas de aula. Temos uma programação para 1995 em diante, realmente trabalharmos
em vários ministérios e envolver o maior número possível de servos do Senhor. E esses servos estão constantemente vendo que nosso pecado está constantemente em nossos olhos. E a nossa iniquidade está sempre presente em nós. Mas nós confiamos na misericórdia do Senhor Jesus, que vai mudar inteiramente e vai transtornar o Rio de Janeiro. Porque lá ele tem 110 sementes de vida para levar vida naquele cemitério. Que Deus seja louvado. Amém. Os irmãos no Rio, por favor. A outra congregação. Bom dia, os irmãos. Paz de Deus seja com todos nós. Sou de Osasco. Estamos em poucos representantes aqui. 2, para ser exatos. Mas é com muito ânimo nós anunciamos que continuamos o trabalho em Osasco, né? A igreja foi fundada em 1974 lá. Inclusive, um dos primeiros cristãos, se não for o primeiro, o seu José Marcelino, foi o primeiro batizado aqui no Brasil, né, da Igreja de Cristo. Graças a Deus. E ele está conosco lá, inclusive. Nós lá, ano passado, nós tivemos 5 batismos, ano passado, e este ano tivemos mais um, né, em 1995. Nós temos culto de oração aos sábados, e no domingo temos o nosso culto normal. E o trabalho lá vem sendo conduzido pelos irmãos, de maneira que estamos planejando para esse ano agora, uma nova reestruturação da igreja. Temos programado a instituição de presbíteros, também lá em Osasco. E se Deus quiser, nós iremos passar para essa nova etapa e vamos passar uma nova fase, né? Vamos ver se a gente consegue levar a palavra de Deus a mais pessoas lá em Osasco, porque é uma cidade com 1.200.000 habitantes e tem muitas possibilidades de jogarmos a semente de Deus lá também. Obrigado. Eu queria fazer o relatório sobre a igreja de Arthur Nogueira. O primeiro casal de obreiros e sua família passaram a residir e trabalham tempo parcial com recursos próprios desde 1990. No ano passado, em março de 1994, chegou mais um casal para apoiar o trabalho com tempo integral, também com recursos próprios. Os ambos estão integrados no plano de missões, com o apoio espiritual das congregações da 9 de Julho e de Campinas. No local das reuniões, mantemos aberto diariamente ao público, onde oferecemos estudos bíblicos, pessoal e por correspondência. Reuniões semanal, domingo das 9h30 ao meio-dia. Escola dominical com 3 classes e culto de adoração. Domingo às 6 horas da tarde, culto de louvor e estudo da palavra. Terça-feira, reunião das senhoras em diferentes locais. Quarta-feira, 7h30 e até 8h30, culto de edificação e louvor. Até 10h30. A frequência média nas reuniões semanais, nos domingos, média de 20 a 28 pessoas. Na quarta, média de 15 a 20 pessoas. O número de membros ativos atualmente são 7. 2 batismos foram realizados em novembro de 1994 e um aconteceu este ano na 9 de julho, domingo passado. Eu peço que os irmãos de Arthur Nogueira e um detalhe, estamos em 75% dos membros homens da congregação. Representativamente nós somos a maioria aqui, proporcionalmente. Vem cá, Felipe, vem cá. A roupa dele é verde, mas ele está de crachá. Mais alguma congregação?
vamos falar sobre a igreja de Jundiaí. É uma bênção para nós, os irmãos de Jundiaí, porque um dia o Senhor escolheu homens que avistaram uma terra e lá começaram o trabalho do Senhor. E a igreja de Jesus pôde acrescentar algumas pessoas àquele reino. E lá então aqueles irmãos começaram a trabalhar e viram que a seara era muito grande e ainda continua grande. A igreja em Jundiaí, ela teve muitos membros. E hoje, atualmente, ela se encontra mais ou menos com 50. Uma frequência aproximadamente de 80 irmãos. Alguns anos atrás, a igreja de Jundiaí tinha uma escola da Bíblia que muitos irmãos desse país puderam estudar nessa escola por correspondência. Ela alcançou muitas pessoas. E no decorrer desse tempo, então, os irmãos que estavam na direção dessa escola tiveram que sair da cidade para ir para outros locais anunciar, então, o Evangelho. E essa escola, então, pôde ser reestruturada novamente e começar esse novo trabalho. Ela iniciou, então, no ano passado, com bastante pessoas estudando por correspondência, muitas pessoas querendo, então, realmente estudar. Temos também a reunião de jovens. Nós estamos reestruturando essa reunião de jovens, existem muitos jovens lá. Jovens, de 13 anos para baixo. Ou seja, a gente pode chamar de um adolescente. Porque a igreja é composta, na maioria, de famílias, Ou seja, como o irmão sempre nos diz, uma igreja em miniatura. É muito importante. E lá muitas crianças estão crescendo, que será o futuro da igreja de Jundiaí. Os irmãos lá em Jundiaí, todos revezam no ensino da palavra de Deus. Muitos irmãos dedicam então as pregações nesse trabalho. Irmãos que você não dava nada para ele, no sentido, mas hoje esse irmão nos mostra muitas coisas importantes através das pregações, através do Espírito Santo agindo na vida deles. Alguns irmãos estão trabalhando também aqui no AMO, na diretoria do AMO. O ano passado nós pudemos, com um sacrifício realmente, os irmãos de Jundiaí passaram 2 dias aqui no AMO, puderam reestruturar a quadra que estava aqui. Foi difícil realmente, porque os 2 dias choveram, e você vê que concreto na chuva não funciona. A quadra ela ficou inacabada devido à chuva. A igreja se responsabilizou pelo trabalho. O irmão se propôs a estar aqui, passou aqui alguns dias, morando aqui no acampamento, trabalhando. E hoje a quadra, pelo nosso ver, ela está a 80%. Estamos trabalhando também com a ajuda no terreno da Corifeira Azevedo Marques, em São Paulo. Existem muitos problemas lá, como o nosso irmão Alex citou, um problema de escritura. A igreja está empenhada, alguns irmãos estão empenhados em resolver esse problema, em reestruturar novamente aquela documentação e na questão do pagamento que se a efetuar para que ele possa se realizar. Estamos ajudando também o trabalho, nosso irmão Paulo Botaro, ele nós mantemos ele parcialmente em São José do Rio Preto. Começou o trabalho esse ano lá. Ele nos informou que já 100 pessoas estão matriculando na Escola da Bíblia. 15 estudos estão sendo feitos, 5 pessoas já aceitaram a Cristo. E a gente tem contribuído a esse irmão, tem incentivado muito a ele no trabalho lá em São José do Rio Preto. Anteriormente ele estava em Mococa, ele
realmente trabalhou naquela cidade, a igreja lá já está instituída. Os irmãos que lá ficaram tomaram conta do trabalho e o trabalho realmente está sendo uma bênção. Paulo Botário, ele é mantido pela igreja em Jundiaí, pela igreja em São João da Boa Vista, pela igreja em Bauru. A igreja também em Jundiaí, alguns anos atrás, tem ajudado o orfanato do Rio de Janeiro. Os irmãos realmente têm um coração muito aberto e alguns irmãos foram até o Rio de Janeiro, levaram naquela época muitas roupas, né, mantimentos, estiveram lá, né, participando, vendo como funciona aquele orfanato, que realmente é uma bênção para a igreja lá no Rio de Janeiro. Os irmãos têm realmente uma preocupação com aquele orfanato, porque através daquele orfanato, muitos jovens hoje são cristãos. E a igreja de Jundiaí realmente está de portas abertas à visita dos irmãos. Vocês podem visitar a igreja em Jundiaí. Você não vai precisar ficar no hotel 5 estrelas. Vocês têm acomodação para ficar na igreja. Bom dia, irmãos. Eu vou falar agora do trabalho do Senhor em Bauru, na cidade de Bauru. Aliás, é um prazer imenso estar aqui com vocês, vindo de Bauru, do interior do estado. E ontem eu soube, inclusive, que teve muitos irmãos que há muito tempo trabalharam em Bauru. Por exemplo, o Mark. Ele morou em Bauru, inclusive. Assim como também o Mauro, que está hoje em Curitiba, também foi nosso irmão em Bauru. Eu queria dizer que a Igreja de Cristo em Bauru, ela tem hoje por volta de 60 membros, e a frequência média no nosso culto de domingo, que é a frequência maior, é por volta de 80 a 100 pessoas. O nosso trabalho de domingo, ele é feito a aula dominical às 9 horas da manhã até às 10, e às 10h15 começa o nosso culto de louvor ao Senhor. Além dessas atividades, nós temos as seguintes atividades. Também, como outros irmãos têm realizado, nós também temos realizado estudo nos bairros, como o irmão citou, com o VASP, né? A ideia é essa, tanto de evangelização como edificação. Então nós temos 3 grupos que se reúnem em Bauru, tentando dividir a cidade de Bauru em 3 grupos. São em dias diferentes. A ideia é justamente ser diferente para que pessoas que queiram participar de mais de um grupo possam frequentar. Nas quartas-feiras, as senhoras têm também um estudo bíblico em bairro, e esse estudo bíblico ele visa principalmente evangelismo. Então é trazido pessoas convidadas num determinado bairro, e as senhoras trabalham com pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Nas quintas-feiras nós temos um estudo bíblico no nosso prédio. É feito um estudo um pouco mais avançado de edificação para os irmãos. A frequência média é por volta de 20 a 30 pessoas que frequentam esse estudo bíblico. Além disso, nós temos os jovens, eles se reúnem uma vez por semana, aos sábados, e algumas vezes eles organizam encontros para alguma atividade especial durante a semana. Nós temos em Bauru o nosso prédio que existe lá há muitos anos. O Brian conhece desde o início. Além desse prédio, nós também tivemos a aquisição de uma casa no ano passado, e essa casa nos auxilia muito em aulas dominicais. Tem várias classes dominicais, e também nas reuniões de confraternização. Nós temos uma cozinha lá, com fogão, geladeira, etc. E também para receber irmãos quando temos estudos bíblicos especiais. Nós participamos de um grupo com várias cidades do interior, em que nós nos reunimos, não só em Bauru, como em outras cidades, principalmente liderado pelo nosso irmão Alan Dutton. A gente faz estudos bíblicos no interior. Então são estudos bíblicos durante o fim de semana, mais avançados. Eu queria, em especial agora, pedir para que os irmãos, por favor, orem, porque nós temos algumas metas novas para entrar também, como outros irmãos de outras congregações falaram. Nós queríamos eleger líderes, estamos estudando a Bíblia para isso, inclusive nosso irmão
foi dar um estudo bíblico sobre isso, e nós queríamos que os irmãos orassem para que Deus nos orientasse nesse trabalho. Também nós estamos com o objetivo desse ano de instalar em Bauru a Escola da Bíblia. E eu gostaria de pedir aos irmãos não só orações, mas para aqueles que têm muita experiência, que nos passassem, nos procurassem aqui nesse Enoque e nos listassem as suas experiências, para que a gente aprendesse coisas certas e coisas erradas, antes de nós tentarmos, na prática, pegarmos a experiência e o que Deus fez na vida de vocês, para que a gente obtivesse mais sucesso e conseguisse, com um esforço direcionado, alcançasse mais almas. Basicamente é isso, e as nossas portas estão abertas para receber todos os irmãos e quem quiser nos visitar. Que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam com todos os irmãos. Bom, em Belo Horizonte, a congregação em Palmeiras, né? Duas igrejas lá em Belo Horizonte, das mais antigas, Nova Suíça e Palmeiras, são duas congregações que se desviaram da palavra de Deus, da fé, e Nova Suíça ainda não retornou. Mas Palmeiras, até o ano de 92, ainda era uma congregação considerada como uma igreja fora do corpo de Cristo, uma igreja apóstata, né, desviada da verdade, com vários pecados, sem comunhão com as outras congregações, e até doutrinas pentecostais havia irmãos assim. No início do ano de 92, Deus abençoou aquela igreja, enviando, no caso, eu fui para lá e apoiado por Maurício, um irmão que estava lá, fiel, tentando servir ao Senhor, e nós juntos começamos a solucionar alguns problemas que impediam o desenvolvimento daquela igreja, pregando e ensinando a verdade da palavra de Deus. Nós não temos tempo integral e trabalhamos fora, temos emprego em indústrias. No final do ano de 92, no início de 93, nós assumimos a liderança da congregação de Palmeiras com a aprovação da maioria dos membros da igreja. Da parte de Deus veio as primeiras conversões e intensificamos a edificação dos irmãos através de estudos bíblicos individuais para recém-convertidos e com aulas nas quartas-feiras, evangelizando, havendo o crescimento espiritual dos irmãos. No ano de 94, contamos com grande apoio do irmão Carlos, recém-convertido, e na organização, empenho e dedicação à obra do Senhor com o seu tempo que tem disponível. Contamos com muita colaboração de Marlene, esposa do Maurício, no trabalho de evangelização e orientação das mulheres. Contamos também, ainda no ano de 94, com muito apoio de Randall, que congregou conosco, ensinando e pregando lá também na congregação. 94 foi um ano vitorioso, para a glória de Deus. De 10 frequentes, em 92, chegamos a 35 frequentes na média, crescendo espiritualmente e amando uns aos outros, conforme o nosso irmão Randall relata na dedicatória, na obra Intercâmbio, na página número 8, que o irmão publicou, né? Uma obra do irmão. Na página número 8, vou ler rapidamente, diz assim, dedicação: dedico este primeiro volume do Intercâmbio aos irmãos da congregação em Palmeiras de Belo Horizonte, que em pouco tempo têm me ensinado muito sobre o amor, a unidade e a amizade em Cristo. Embora uma das mais antigas congregações entre nós, estes irmãos são jovens de coração e cheios do Espírito de Deus e de zelo pelo reino. Eles sabem comunicar seu genuíno interesse nos outros e seu entusiasmo pela vida de Jesus. Que o uso desta obra contribua para que sigamos o exemplo destes irmãos, a fim de que todos andemos nos passos de Cristo e no cumprimento da missão de Deus no mundo. Nós agradecemos ao irmão pela dedicatória. Continuando, em tudo nós vimos realmente a mão de Deus operando poderosamente e reerguendo uma igreja que estava realmente caída. Que Deus seja louvado e glorificado por isso, sempre no nosso meio. No início de 95, porém, Satanás realmente não tem ficado satisfeito com o crescimento da igreja e com o nosso amor e zelo ao Senhor. Neste ano implantamos um ministério, no ano de 95, no início dele. Implantamos ministérios na igreja. E Satanás tem colocado tribulações para nos desgastar. Exemplo disso são 2 membros, por exemplo, que foram disciplinados e excluídos da igreja,
por motivo de pecado. Um por causa de bebida alcoólica e outro por roubo. Graças a Deus, um arrependeu. Um arrependeu e retornou, mas o outro ainda não arrependeu. Também dois outros jovens foram disciplinados diante da igreja por insubmissão e calúnias, os quais se arrependeram e não foram excluídos pela graça de Deus. A disciplina bíblica tem sido usada por nós e a verdade da palavra tem sido pregada não para agradar a homens, mas a Deus. Atualmente, estamos sofrendo muito com esse desgaste, mas sabemos e temos certeza de que é necessário que o Pai que nos ama discipline os seus filhos. Nossa preocupação e perseverança não tem sido em fazer religiosos, pessoas que estão lá com motivo religioso, mas em fazer verdadeiros discípulos de Cristo. Peço a todos os irmãos que orem por nós, pela nossa unidade e pelo nosso amor em Cristo Jesus, porque realmente a igreja do Senhor lá cresceu em amor e em unidade. Mas esses problemas, que temos certeza, Satanás não está contente com o que tem acontecido naquela congregação, tem nos desgastado. E que os irmãos possam, através das orações, orar por todos nós, pelo nosso amor e a unidade, para que retornemos a amarmos uns aos outros, a unidade, e os problemas sejam realmente solucionados e a igreja crescer, fazendo realmente discípulos como o Senhor fez. Amém. Uma terra feliz, onde irei para sempre morar, a mansões desse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar.